Na coluna semanal, o médico Jean Abreu Machado vem ao meio-dia falar sobre intoxicação alimentar. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amable. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Extra Meio-Dia. Hoje estamos aqui no hospital, né, gravando, falando direto para vocês e falar sobre um assunto muito interessante, principalmente porque agora estamos chegando nas estações quentes do ano, né, a intoxicação alimentar, ou gastrointestinal, né, o nome correto é gastroenterocolite aguda. Ele é um problema de saúde que é causado pela ingestão de água, alimentos contaminados por bactérias, pode ser contaminados por vírus, ou suas toxinas, né? As toxinas que esses organismos produzem. Também por fungos, outro organismo que pode contaminar alimentos. Ou até mesmo toxinas de certos alimentos, como os vegetais. E bactérias, salmonela, um exemplo, vírus, rotavírus é um exemplo, né, de intoxicação de alimento. Então, hoje nós vamos sobre eles, falar sobre os seus sintomas, sobre o diagnóstico e o tratamento. Os sintomas que uma pessoa pode ter depois de se intoxicar com um alimento contaminado são principalmente náusea, vômitos, a diarreia, pode ter febre, dor abdominal, cólicas, mal-estar. Nos quadros mais graves, a pessoa pode apresentar uma desidratação profunda, perda de peso, inclusive queda da pressão arterial. Nos casos específicos, né, de contaminação por uma bactéria, o Clostridium, que se chama botulismo, a gente pode também ter sinais neurológicos. A pessoa pode ter visão dupla, dificuldade para focalizar objetos, dificuldade para falar e dificuldade para engolir. Como que a gente faz o diagnóstico de uma intoxicação alimentar? O diagnóstico, normalmente, ele é clínico, né, e leva em conta os sintomas e sinais da doença. Existem alguns exames mais comuns que o médico pode solicitar, né, como um hemograma ou um exame microscópico das fezes. O que a gente pode fazer para prevenir, né, tomar cuidado para a intoxicação alimentar? A principal coisa na prevenção da intoxicação ela está diretamente relacionada, olha, é um assunto bastante importante, um assunto bem político também, o saneamento básico, né? Então, a gente sabe, né, o governo que gasta com saneamento básico, ele economiza com a saúde do cidadão, né? E os cuidados dos preparos dos nossos alimentos, né? O principal, todo mundo pensa que a intoxicação se dá fora de casa, mas a principal intoxicação alimentar acontece justamente em casa. Então, o cuidado com os preparos, as medidas básicas de higiene, lavar as mãos, né? Agora na pandemia se fala tanto disso aí, lavar as mãos quando a gente vai preparar as refeições, lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro. Mas se a pessoa teve uma intoxicação alimentar, né, como é feito o tratamento? Né? Primeira coisa, o paciente deve fazer repouso, ingerir bastante líquido, né? Atenção, não se deve tomar leite. Tem pessoal que fala, não, leite também é líquido. Algumas bactérias, algumas infecções, elas podem afetar o nosso organismo e a gente ter uma diminuição das enzimas que digerem o leite e pode piorar, né, os sinais, pode piorar os sintomas da doença. Nos casos que o paciente tiver uma perda maior de líquido, existe um risco de desidratação severa. Então, somente nesses casos, existe indicação de algumas medicações para controlar náusea, vômito, né, fazer reposição de líquido talvez precise ser feita até no soro, né, de forma endovenosa. O tratamento de algumas infecções alimentares bacterianas também pode incluir o uso de alguns antibióticos, mas sempre o alerta, a gente nunca deve se automedicar, sempre procurar ajuda profissional, o médico. Nos casos de diarreia, se a diarreia persistir por mais de 7 dias, né, é importante realizar um exame para ver a função renal.
né? Pode essa gastroenterite, gastroenterocolite, ela pode dar tanta desidratação que pode atingir os rins. Bom, e quais recomendações a gente pode dar, Amab? Como os alimentos, né, contaminados por certos parasitas são os grandes responsáveis pela intoxicação alimentar, é indispensável estar atento na compra, no transporte, armazenamento e preparo das refeições. Lavar bem as mãos, né, embalar os alimentos ao colocar na geladeira ou no freezer, nunca colocar alimento sem estar embalado. Lavar os utensílios de cozinha, né, especialmente quando lida com alimentos crus. Evitar comer carne crua, mal passada, né, qualquer que seja a sua procedência, especialmente carne e miúdos de aves, de frango, né, assim como ovos, né, devem ser bem cozidos, porque os transmissores mais comuns, né, por exemplo, a salmonela, ela está no ovo. Lembrar que alguns alimentos levam ovo cru, por exemplo, a maionese, alguns doces, tomar cuidado, né. Leite somente fervido ou pasteurizado. Verduras, hortaliças, sempre antes de serem ingeridas, cruas, elas devem ser imersas em uma solução de água com hipoclorito de sódio, né? Ou preparada, né, com uma colher de água sanitária para cada litro de água. E não ingerir alimentos em conserva cujas embalagens estejam amassadas ou estufadas. Mesmo que estejam dentro do prazo de validade, não podemos consumir alimentos que pareçam deteriorados, com aroma ou com sabor alterados. Mas lembrar que muitas vezes alimentos que estão contaminados não têm essa alteração. E assim, idosos e crianças geralmente são os que têm os casos mais graves. Tomar cuidado com eles. Doutor, intoxicação e virose, elas são as mesmas coisas? Agora nós estamos com aqui parece na cidade, bastante pessoas com virose, né? E justamente é o rotavírus, né? Um dos que causam a gastroenterocolite, que é a intoxicação alimentar por vírus ou toxina dele. E doutor, quando que realmente é necessário procurar uma ajuda médica? Então, Amabile, assim, quando os sintomas persistirem ou a pessoa estiver com náusea, vômitos e diarreia incoercíveis, né, pode ser que ela sofra uma desidratação aguda. E isso pode causar, inclusive, a baixa da pressão, a hipotensão que a gente chama, e atingir os rins por desidratação. A pessoa pode entrar em insuficiência renal. Então, nesse momento, talvez só a ingestão de líquidos via oral não seja suficiente. Pode ser que o médico tenha que internar o paciente para controlar náusea, vômitos, diarreia e fazer hidratação endovenosa, que a gente chama que é na veia. Uhum. Comidas leves, enquanto a pessoa está intoxicada, é recomendado ou só líquido mesmo? Então, a ingestão, é muito importante a ingestão também de sais minerais. Então, a pessoa pensa que, não, só água, né? Então, o soro de hidratação, evitar comidas temperadas, né? Evitar a grande ingestão de proteínas também nesse momento. Então, sempre dá preferência para comida mais leve e de fácil digestão. A intoxicação, ela pode durar mais de uma semana? Pode. Quando ela se torna, a gente chama de uma intoxicação já crônica, né? Ou seja, o paciente pode... quando a gente é intoxicado pela toxina, né, geralmente em pouco tempo o organismo consegue, entre aspas, se livrar dela. Mas se houve uma intoxicação pela bactéria e essa bactéria começa a colonizar o nosso intestino, pode ser que seja necessário o uso de antibióticos. E nesse caso ela pode durar mais de uma semana, com certeza. Inclusive aquele exame de fezes que eu falei, ele pode ser mandado para a cultura, para ver se cresce o organismo que está causando esse problema, um estáfilo, salmonela, né, Escherichia coli, como a gente falou, quando é o caso da bactéria. Então tá certo, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre a intoxicação alimentar. Agora tá vindo aí o verão, né? Muita gente gosta de comer uma maionese caseira em lanchonete, até mesmo as saladas em restaurante, né? Tudo isso é preocupante. Obrigada pela participação aqui no Extra Meio-Dia. E semana que vem a gente traz mais algum tema relevante, uma causa de verão. E aí
a gente também faz aí o convite, que hoje vai estrear o Conexão Saúde, né? Pode fazer o convite aos nossos telespectadores. Então, Amável, eu que sou sempre grato a vocês, né, estando aí ou de longe. É sempre importante a gente trazer informação para o cidadão. Agradeço a lembrança do Conexão Saúde. Então, a estreia hoje em um assunto extremamente pertinente do próximo mês, que é o Outubro Rosa, né, que fala em relação à prevenção do câncer de mama. E a gente trouxe o Dr. Marcos, o mastologista, né, que deu uma entrevista, né, excelente, que vai trazer, esclarecer muito, não só as mulheres, hein? Os homens têm que prestar atenção também nessa entrevista. Então tá certo. Obrigada, doutor. E hoje, às 8 da noite, estreia do Conexão Saúde. Obrigada. Um grande abraço. Obrigado.